Fala galera, tudo bem? Aqui na TVUC, o Na Ponta dos Cascos de hoje vai conversar com você sobre o mapeamento dinâmico do casco. Calma lá que você já deve estar falando mapeamento de novo. Sim, esse é o terceiro vídeo sobre mapeamento. Um com o Edson Pagotto, um com o Gustavo Tenório e agora de novo com o Gustavo Tenório, que é médico veterinário, ferrador profissional, cara do nosso time aqui do Na Ponta. E a ideia aqui, eu sei que mapeamento, mas é importante essa coisa do mapeamento. Ele agora vai mostrar para você, em peça anatômica, que o hospital aqui da Uniso, né, da Universidade de Sorocaba, nos cedeu, o Laboratório de Anatomia nos cedeu, os pontos importantes do casco, na dinâmica do casco. Dá uma olhada nesse vídeo que foi gravado aqui na UC, logo depois da clínica do Scott Lampert, que a Mustad realizou aqui com a gente, e que foi muito interessante. É um pouco sobre isso também que ele vai falar, tá bom? Segue o baile, dá uma olhada aí. Tchau! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de mapeamento de casco, de reconhecimento das estruturas internas com as referências externas. E dessa vez a gente não vai mais usar a expressão ou pensar de uma maneira estática, né, com uma coisa rígida, como se o cavalo só ficasse parado. É uma outra forma que adota outras referências no casco com o auxílio de uma ferramenta, um compasso que tem a proporção dos números áureos, né? Não sei se todos vocês já viram, mas vale uma pesquisa rápida aí no Google, aquela imagem do homem vitoriano de Da Vinci, né, com as proporções corpóreas de 1 para 1,618, né, os famosos números áureos, e essa ferramenta adota essas proporções e elas são aplicadas ao casco e a gente consegue ter um reconhecimento da posição do osso da terceira falange dentro do casco, né, o que nos dá uma condição mais dinâmica do que a gente precisa fazer para aquele indivíduo, né? Isso leva a uma individualidade maior dessa análise. Bom, a ferramenta que nós vamos fazer, que eu estou me referindo, é esse compasso, onde a ligação BC tem 1 polegada e a ligação BA tem 1,618, tá? Isso aqui já é estabelecido e é uma ferramenta bastante prática de se utilizar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer para esse reconhecimento, esse mapeamento dinâmico. Eu preciso desse casco limpo, com as minhas barras reconhecidas e, principalmente, com o canto, o ângulo que a linha branca faz com a sola, né? Esse ângulo aqui. Por que esse ângulo é extremamente importante? Porque eu sei que o processo alar, a asa da P3, da terceira falange, estão localizados exatamente nesse ponto. Então aqui, nesse ponto, termina o osso da terceira falange. Mas até onde ele vai? Qual é o tamanho dele? Qual é a direção que eu preciso ou que esse indivíduo precisa de ponto de quebra? Né? Qual é a área? Nós tínhamos visto anteriormente que essa região era que estava sendo mais forçada. Aí a gente já vai ter mais uma informação com essa situação do mapeamento dinâmico. Olha a posição dessa terceira falange. Olha como essa sola está ligeiramente rotacionada para cima. O osso está projetado dessa forma. E com isso, essa região sofre uma pressão maior, uma resistência maior para tirar esse casco do chão. Nesse ponto. Tá? E por que que o casco faz essa curvatura maior nessa região? Exatamente. Também por conta dessa rotação. Ou seja, tanto o próprio processo alar como a cartilagem alar estão projetando mais a muralha do casco nessa região em virtude dessa rotação que o osso está dentro do casco, ok? Então vamos lá. Como eu falei, eu tenho uma distância menor, que seria do seio B, e uma distância maior. Essa distância menor
vai estar sempre voltada para cima. Então eu venho aqui, ó, eu reconheço a barra e aí eu vou acompanhar ela, fazer uma linha reta até onde, teoricamente, ela sairia do casco. Eu não faço o desenho dela, eu venho até onde ela vai sair do casco. Nesse ponto, eu vou colocar a minha primeira perna dessa ferramenta e até o ápice da ranilha, que nós já sabemos que é onde a ranilha se funde na sola. Eu tenho essa medida. O que eu vou fazer? Vou me deslocar para o centro desse casco, ou seja, para a ranilha desse casco, e tenho essa distância. No ponto que a perna central toca, eu vou marcar ela aqui e vou deslocar essa minha ferramenta para frente. Aonde tocar a minha perna maior, essa distância maior, eu sei que isso é a projeção da superfície dorsal do osso da terceira falange. Lá na frente, certo? Bom, mas e aí? Aonde é que está a ponta da terceira falange que, teoricamente, é o ponto de quebra desse indivíduo? Eu disse teoricamente. O que a gente vai fazer? Lembra que eu falei para vocês da importância de limpar essa área para se enxergar exatamente o ponto de convergência dessa linha branca dentro da sola, onde a linha branca forma a barra, esse ângulo aqui? Então, esse ângulo é o ângulo onde termina o osso da terceira falange. A asa da P3, o processo alar dela. Eu vou, de uma ponta a outra, fazer uma linha reta e aonde isso aqui cruzar, né? Ou seja, esse ponto é a linha reta entre as duas áreas onde estão o processo alar da terceira falange, certo? Então, aqui no meio, eu novamente vou pegar o lado mais curto para cima e, ó, vou traçar uma reta. Aqui, nesse ponto, onde eu acabei de marcar, eu posso afirmar a vocês que é a ponta da terceira falange. Então eu tenho a ponta da minha terceira falange nesse ponto e a minha projeção da P3 aqui, ó, da superfície dorsal dela. Essa área que está marcada em vermelho é exatamente a área de alavanca de movimento. Então, não é todo o cavalo que eu preciso colocar o início desse ponto de quebra aqui atrás. Eu posso começar lá da frente e tenho toda essa distância para ser feita. Então, essa é uma maneira extremamente prática da gente reconhecer o tamanho desse osso, a posição desse osso e, principalmente, a área que eu tenho, né? No caso, aqui a ponta da terceira falange, olha a direção dela, né? Olha o que está acontecendo, olha a direção desse osso, como é que ele está rotacionado para a parte medial, ou seja, eu tenho muito mais necessidade de trabalhar o ponto de quebra para a parte lateral do que medial. Então isso me dá uma informação extremamente dinâmica e muito útil para a gente que trabalha com cavalo, na necessidade de desempenho, cavalo com lesões, enfim, de tratar o animal da maneira correta. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço e até a próxima.